A graça e a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica discipuladora da nossa igreja, da primeira igreja batista em Cajubi. E você é o nosso convidado. Seja muito bem-vindos ao nosso estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando as cartas de Paulo. Nós já terminamos as cartas em Gálatas, agora estamos estudando as cartas de Paulo em Efésios, e você é o nosso convidado nesse estudo para estarmos aprendendo da palavra do Senhor. E antes de nós estudarmos, eu quero orar, eu quero pedir ao nosso bom Deus que nos conceda sabedoria e entendimento. Oremos. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amoroso, quero te louvar, engrandecer o seu santo e agradável nome, Pai. Nesse momento eu te peço a tua sabedoria, o seu entendimento sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está nos ouvindo, e que o Senhor possa falar no coração de cada um de nós, Pai. Usa a minha vida, Deus, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Assim eu oro, agradecido, oro no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Como eu falei, nós estamos estudando as cartas de Paulo ao Efésio, e o estudo de hoje vai falar sobre o desafio da unidade em Cristo. A semana passada nós estudamos sobre a paixão de uma vida missionária, e hoje nós vamos falar sobre o desafio da unidade em Cristo. Mas quando nós falamos de desafio, quando nós falamos sobre de um desafio da unidade de Cristo, há alguns objetivos que nós precisamos entender e compreender. Primeiro é compreender que o que há de nós identificar como discípulo de Jesus é exatamente sermos um, assim como Jesus é o Pai. Desenvolver a unidade, tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Interessante desses objetivos e compreender, né, que nós precisamos andar, nós precisamos viver e ser identificado como discípulo de Cristo Jesus. Nós precisamos andar na rua e o brilho, a luz de Cristo precisa ser refletida em nós, na minha vida e na sua vida. E nós precisamos desenvolver essa unidade de aperfeiçoamento, buscando em Cristo. Cada vez que nós buscamos esse aperfeiçoamento, nós crescemos em Cristo Jesus. Por isso que esses são os nossos objetivos do nosso estudo de hoje, para entender e compreender sobre o desafio da unidade em Cristo. Nosso texto principal, nosso texto áureo, fala lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Esse é o nosso texto áureo, esse é o nosso texto principal para nós aprendermos sobre o desafio da unidade de Cristo. Mas antes de nós irmos para nosso estudo, para a primeira lição, algumas formas de preservar a unidade de Cristo. Primeiro, que nós precisamos entender e compreender que há alguns tipos de igreja, são vários tipos de igreja. Temos algumas igrejas históricas, mas bem conservadoras, igrejas contemporâneas, que buscam desenvolver um programa, alguns tipos de igreja inovadora, algumas igrejas que buscam alguma tendência
principais nesse século. São vários tipos de igrejas que nós temos à nossa disposição. Mas a igreja que precisamos e que necessitamos é a igreja onde há uma unidade de Cristo Jesus. A igreja somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo, onde Cristo é cabeça, e nós fazemos parte do corpo de Cristo Jesus, do corpo da igreja de Cristo Jesus. Por isso que nós precisamos entender que há vários tipos de igrejas nos dias de hoje, mas precisamos ter aquela que está uma voltada, né, à unidade de Cristo Jesus. O desafio da unidade está no fato de um andar digno. Olha que fala o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados. Paulo está exortando a igreja. Paulo está ali dando, tipo assim, um chacoalhão, chamando a atenção da igreja de Éfeso. Uma vida de responsabilidade diante de Cristo. O andar está expresso em toda a nossa atividade. Devemos viver de tal modo que o mundo reconheça que somos filhos de Deus. Por isso que eu falei há pouco instante que a luz de Cristo precisa sair de nós. As pessoas precisam ver em nós o brilho de Cristo Jesus através de nós. Nós somos um instrumento de Deus para levar a palavra de Cristo, para levar a boas novas a todas as pessoas que não conhecem a palavra de Cristo. Por isso, Paulo está exortando a igreja, e o texto que nós lemos, ele deixa muito bem claro sobre isso, né? Por isso, eu, Paulo, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Nós fomos separados para sermos servos de Cristo Jesus. Foi para isso que Cristo nos resgatou. Nós somos servos e nós precisamos servir com nossos dons, servir com nossos talentos, servir a igreja de Cristo Jesus e sermos agentes de comunicação da palavra de Deus para outras pessoas. Por isso que Paulo está exortando a igreja de Éfeso. E nós precisamos fazer uma avaliação na nossa vida. Numa escala de 1 a 10, que nota você daria à sua vida? Condiz com o seu chamado? Ou a minha vida condiz com o meu chamado? Em qual área? Na área pessoal. Eu tenho sido um servo de Deus? Eu tenho levado a palavra de Deus? Parte B. Na igreja, qual a minha nota que eu posso dar como um servo na igreja? Muitas pessoas pensam que a igreja é só aquele local ali, é só aí no horário do louvor, do culto, mas a igreja ela fica aberta 24 horas, ela tem ali muitas coisas para ser realizadas, muitas pessoas precisam realizar, fazer, ajudar. Você tem servido a sua igreja com seus dons, com seus talentos,
Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei, mas você sabe, você pode ajudar numa salinha da criança, numa salinha de um adolescente, você pode... Tem tantas coisas que você pode ser útil dentro da igreja. Deus te deu dons e te deu talentos para ser usados para a glória do Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Qual é a nota que você está dando com a sua vida, com a sua família? Você tem sido o sacerdócio dentro do seu lar, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo? Qual é a nota que você está dando para a sua vida ali com a sociedade onde você está vivendo? Interessante essa avaliação, porque muitas vezes a gente fica pensando só em algumas áreas. Aqui ele colocou 4 tipos de áreas. Minha área pessoal, a minha área com a igreja, a minha área com a família e a minha área com a sociedade. Talvez a tua nota não seja uma nota tão alta. E aí você precisa melhorar. Talvez a tua nota seja uma nota alta e você precisa manter. Por isso que nesse estudo, nós estamos dando essa avaliação para nós compreender e entender um pouco aquilo que Deus tem para nós. Segundo desafio, o desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à adversidade. Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres. Qual a diferença que há entre a unidade e a uniformidade? Segunda pergunta: mesmo em meio à adversidade, é possível sustentar a unidade? São 2 perguntas que nós precisamos refletir. Por isso que o texto, que nós acabamos de ler, de Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele fala que Deus vai dar alguns tipos de dons, né? Ele concedeu, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Qual a diferença que há entre uma unidade e a uniformidade? Unidade, nós precisamos estar unidos em Cristo Jesus. Essa unidade vai fazer cada vez nós sermos mais fortes, mais perseverantes, mais unidos em Cristo Jesus. E a uniformidade é um conjunto de pessoas para servir. Segunda pergunta: mesmo no meio da adversidade, é possível sustentar a unidade? No meio dessas grandes tribulações que nós estamos vivendo, é possível sustentar a unidade? Sim, viver em unidade. Nós precisamos cada vez mais estar unidos em Cristo Jesus. Não importa as adversidades que nós vamos enfrentar. Não importa as dificuldades que nós vamos enfrentar. O que importa é que nós estamos em Cristo e com Cristo. Isso que importa. As lutas vão chegar, sim. As adversidades vão chegar, sim.
Mas quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos passar essa lutas e essas adversidades. Esse é o desafio. E para nós discutirmos algumas coisas aqui para compreender, nem todos exercem a mesma coisa no corpo, mas a unidade é preservada. A diversidade existe exatamente para que se viva em unidade. Aqui nós compreendemos e entendemos que nem todo mundo vai ser do ministério de louvor. Nem todo mundo vai ser evangelista. Nem todo mundo vai ser diácono ou vai servir na salinha da criança. Cada um tem os seus dons, cada um tem os seus talentos. Uns vai trabalhar, exercer, ser servo, né? com as crianças, com adolescentes, com as juventudes. Outros vão ser mais na área administrativa, outros vai ser na área de louvor, né? Nem todo mundo vai exercer a mesma coisa no corpo. Já pensou se todo mundo fosse exercer só o dom de louvor? Como que ia ficar a palavra? Como que ia ficar as outras áreas dentro da igreja? A diversidade existe exatamente para que se viva em unidade. Então, cada vez que nós enfrentamos algumas adversidades, mais próximo, mais unido, nós ficamos em Cristo Jesus. E nós precisamos. A igreja primitiva, ela ficou unida por causa da perseguição. Cada vez mais que aquela igreja era perseguida, mais ela expandia, mais ela crescia. E hoje é a mesma coisa. As adversidades existem exatamente para que se viva em unidade, se fortaleça em unidade. Próximo desafio. O desafio da unidade tem como exemplo a estrutura de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim o texto: até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. A vida espiritual crescente. Aqui nesse quadro nós vamos ver as características e avaliação pessoal. E aí você pode responder sim ou não. Eu tenho maturidade na fé? Sim ou não? Eu estou crescendo no conhecimento de Deus? Sim ou não? Busco desenvolver a unidade, tendo Jesus como a perfeição a ser buscada? Sim ou não? São algumas coisas que nós precisamos responder e entender e compreender, né? Para a nossa vida, para entender a nossa vida, para poder que a nossa vida, a minha vida espiritual cresça. Então, essa avaliação é muito importante para mim e para você. Por isso que você tem que fazer essa autoavaliação. Eu tenho maturidade na fé? Sim. Se não, se a sua resposta for não, eu tenho que aumentar a minha fé. Eu tenho que buscar mais, ter mais maturidade. E aí crer
Eu estou crescendo no conhecimento de Deus? Sim ou não? Se a tua resposta for não, o que me falta? Eu tenho que estudar mais a palavra de Deus, eu tenho que estudar mais a escola bíblica, participar mais da escola bíblica discipuladora, aprender cada vez mais da palavra de Deus. Por isso que essa autoavaliação da sua vida espiritual, ela é muito importante. Ela é muito importante, porque vai te dar parâmetros para você saber se você está crescendo ou não. Olha que interessante. Ela vai te dar parâmetros para você saber se você está crescendo espiritualmente ou não. Não adianta ir só ir na igreja e você não está crescendo espiritualmente. Você precisa ir na igreja? Sim. Você precisa crescer espiritualmente? Sim. Você precisa ter conhecimento da palavra de Deus? Sim. Você precisa desenvolver uma unidade, tendo Jesus como a perfeição a ser buscada? Sim. Aí você vai estar buscando, sendo aquilo que está lá no capítulo 4, versículo 13, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estrutura da plenitude de Cristo Jesus. Esse é o objetivo. E para nós aprender mais, o outro desafio é o desafio da unidade. Consiste em promover a maturidade cristã. Olha que ele fala no versículo 15 e 16 de Efésios capítulo 4. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de que todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuada ao seu próprio crescimento, para edificação de si mesmo em amor. Cristão maduro desenvolve potencial na fé. Interessante que cada vez que eu cresço, que eu fico mais maduro, que eu tenho mais conhecimento da palavra de Deus, mais o meu potencial, mais eu desenvolvo o meu potencial da fé. E nós precisamos desenvolver esse potencial. E aí vai algum alerta que nós precisamos. Precisamos assumir um compromisso sério com as nossas doutrinas que representam os ensinos do Senhor. Precisamos estar advertidos contra as que ensinam doutrinas que não se fundamentam na fé. Basta alguém afirmar que crê em Cristo para logo nós irmos como Ele. Não. Nós preocupamos em saber qual é a sua doutrina. Isso aqui é um alerta que nós precisamos ter na nossa vida. Às vezes, nós somos igual aquela frase que o mundo fala, Maria vai com as outras, né? Precisamos assumir um compromisso sério na nossa doutrina, na sã doutrina, na doutrina de Cristo Jesus, no ensinamento de Cristo Jesus.
Se nós buscarmos o nosso conhecimento na sã doutrina, saber que Cristo morreu pelos nossos pecados, que ali na cruz ele ressuscitou dos mortos, que ele está vivo, está à direita do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, enviou o Espírito Santo que nos conduz. Nós vamos estar firmados e alicerçados em Cristo Jesus. Aí depois pode vir essas palavras, alguns tipos de conhecimento que não é de Deus e que caia por terra. Por isso que nós precisamos estarmos alertos nessas situações. E para nós refletirmos aqui, há algo que está prejudicando o seu crescimento rumo à maturidade cristã? Isso aqui é uma pergunta, hein? Há algo que está prejudicando o seu crescimento rumo à maturidade cristã? O que você pode fazer para solucionar esse problema? O que você pode fazer para promover a maturidade cristã em sua igreja? Aqui você pode entender algumas coisas nessas perguntas para nós refletirmos. Se tem alguma coisa que está prejudicando o seu crescimento, então você precisa confessar o seu pecado, você precisa se acertar, você precisa ver aonde está pegando, aonde você está tirando você do foco. Você precisa focar numa vida cristã digna de ser seguido, de servir a Deus. O que você pode fazer para solucionar esse problema é se acertando e buscando a viver Cristo na sua vida. Viver uma vida digna. E o que você pode fazer para promover a maturidade cristã em sua igreja é auxiliando, ajudando, desenvolvendo os dons que Deus colocou na sua vida para que outras pessoas venham a ser seguido. Você vai ser um facilitador, você vai ser a pessoa que vai auxiliar essa pessoa a chegar a cada vez mais a Cristo para aumentar essa maturidade cristã, desenvolver a maturidade cristã nessas novas pessoas. Foi para isso que Deus te chamou, para sermos servos de Deus e deixar Deus usar os dons que Ele nos deu. Outro desafio, o desafio da unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim: Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, não viva mais com os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aqui há duas colunas. Primeira, não andeis mais. É um imperativo. Não há meio termo. O segundo, na vaidade da sua mente. Seus próprios pensamentos. Nós precisamos viver os nossos próprios pensamentos, em Cristo Jesus. O texto diz assim: Isto, portanto, digo no Senhor e testifico. Não viva mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós não podemos viver nos nossos próprios pensamentos. Nós precisamos viver Cristo na nossa vida. Nós precisamos estar
com Cristo na nossa vida. E para nós refletirmos aqui, rompimento com o passado. Não somos mais como aqueles que nos cercam. Não podemos mais agir de maneira como eles o fazem. Nós somos diferentes. Nós precisamos viver a vida de Cristo Jesus. Nós precisamos desenvolver essa maturidade cristã na nossa vida e deixar Deus agir de uma maneira muito na nossa vida. Precisamos romper com o passado. Aquela história de pau que nasce torto, morre torto, é mentira do diabo. Nós precisamos viver uma vida digna. Somente Cristo transforma a nossa vida. Eu era desse jeito e hoje eu sou desse jeito. Hoje nós precisamos ser um servo do nosso Deus vivo e deixar Deus agir na nossa vida, deixar Deus trabalhar na nossa vida. É isso que nós precisamos. E o estudo de hoje fala sobre isso, sobre o desafio da unidade em Cristo. E o assunto é o desafio de uma unidade de Cristo. Desafio é escolher um dos desafios desse estudo e dar sugestões de como aplicá-lo em sua igreja. Você pode, você deve, você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Nós temos tantas coisas que nós podemos aprender e depois aplicar na nossa vida, na nossa igreja. Nós temos tantas áreas dentro da nossa igreja que precisa de pessoas, precisa de trabalhadores, precisa de ceifeiros. E nós temos que rogar para o Senhor enviar trabalhadores, enviar homens e mulheres compromissados com a palavra de Deus, para deixar Deus agir com seus dons para poder abençoar outras pessoas. Como viver esta unidade? Primeiro, preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Cristo. Segundo, tendo o entendimento de que ser diferente não podemos impedir de viver a unidade. Terceiro, desenvolver a unidade, tendo Jesus como perfeição a ser buscada. Nós precisamos viver Cristo. E nós precisamos desenvolver essa unidade com Cristo e nos aperfeiçoando cada dia mais. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos viver esse desafio, o desafio da unidade em Cristo, e que Deus possa agir na sua vida e você ser um instrumento de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo Escola Bíblica Discipuladora. Que Deus te abençoe